A graça e a paz, irmãos. Amém? Bendito seja Deus. Sou seu amigo, o irmão Van. Sempre às 19 horas eu apresento este canal com um estudo e estamos estudando sobre o fim dos dias, o fim dos tempos, o fim de uma era, o fim do mundo ou o fim de um aion. Quero agradecer a Deus por sua vida, por todos os irmãos e irmãs deste canal, iluminados pela graça, por sua participação, sua inscrição, seus comentários, né? Tantos os comentários a favor da escatologia consumada, também os contras, aqueles que não aceitam, aqueles que não concordam, aqueles que não têm a visão da escatologia consumada. E nós vamos continuar o estudo. Nós vamos agora entrar num assunto muito importante, que nós vamos ver esta palavra aqui, fim do mundo, né? Como diz o grego, como o grego apresenta este mundo aqui. Bom, a escatologia do futuro, né? Os futuristas e a sua maior parte de teólogos escatológicos sustentam que ele sustenta que esta palavrinha aqui, mundo, fim do mundo, é simplesmente o fim do planeta Terra. É a destruição da Terra e Deus formará uma nova Terra. No vídeo passado, se você voltar aí um vídeo atrás, no estudo passado, eu falo que a Terra nunca será destruída. Ela pode ser afetada por uma bomba, um tremor de terra, uma bomba atômica, como foi em Hiroshima, mas isso não significou o fim do mundo ou a volta de Jesus. Porque o Filho do Homem, ele veio em 70 para fazer juízo e cumprir tudo que estava escrito nas Escrituras sobre ele. E isto ocorreu no ano 70 com a prova da história, Flávio José, outros historiadores, e com a própria prova da palavra, da escrita de Cristo, quando ele disse que não passaria aquela geração, Geneá, geração de contemporâneos, que os doutores da lei escondem, e se cumpriu certinho. Então, baseado na afirmação de Cristo, que tudo iria acontecer no período daquela geração de 40 anos, então o Espírito Santo iluminou a Pedro, a Paulo, a João no Apocalipse, a João na primeira, segunda e terceira carta de João, a Tiago. Então, com essa iluminação, com essa inspiração, eles também entenderam que o fim do mundo deles, dos judeus, o fim daquela era judaica estava chegando no seu fim. Então esse é o tema, essa é a nossa discussão escatológica. Os textos não apontam, nenhum dos textos aponta para o futuro do século 2021. Não tem como, ou no século 21, ou no ano 2023, 2024, 2050, 2100, 3000. Nenhum texto bíblico aponta para essas datas dos dias de hoje. Muito pelo contrário. Todos os textos, toda a escritura apontava para 70. Os doutores da lei não querem aceitar isso, não se dobra diante desta verdade. Perceba aqui comigo, no Mateus capítulo 24, versículo 3, aqui no finalzinho ele diz assim, ó, vamos ler. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, os doutores da lei, os futuristas, eles entendem que este fim do mundo é literal, é o fim do planeta Terra, é a destruição da Terra, porque tem fim do mundo.
Mas existem, né, também alguns doutores da lei que são mais honestos, são mais sensíveis à verdade e não se dobra diante do dinheiro, diante do montante, e afirmam que este mundo aqui é um aion. Eles sabem disso. Os doutores da lei sabem muito bem que aqui não é mundo físico ou cosmo. Isto aqui é um aion. Então, na língua grega, né, o que foi preservado do grego, do original, né, das cópias, que não existe nenhum original hoje, mas o que foi preservado nas cópias, fim do mundo, ou seja, sintileias, tu aionos, ou seja, fim do mundo. Então aqui é um aion. Este não foi escrito no grego. Então o que é que o grego diz sobre este aion? É isto que nós precisávamos saber para dizer que isto aqui não é mundo físico, não é a Terra, não é o cosmos, e não são pessoas, mas é um fim de um sistema. Fim de um sistema. Olha, eu estou com a Bíblia aqui. Muitos até ignoram esta Bíblia aqui, ó. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Testemunha de Jeová. Veja como é que ela traduziu Mateus 24, 3. Mateus 24, 3 está assim, ó. Tradução, porque não dá para você ver, mas está aqui. Olha só, ele diz assim: mas se você tiver uma Bíblia, Testemunho de Jeová, não jogue fora não. Quanto mais Bíblia você tiver, antiga, é bom para o seu conhecimento. Então ele diz aqui, a Testemunha de Jeová, quando traduziu Mateus 24, 3, traduziram assim: enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas. Está vendo aqui? Quando ele traduz isso aqui, ó, fim do mundo, aí eles traduziram terminação do sistema de coisas. Eles estão errados? Então não. Eles estão certos. Eles corrigiram pelo pé da letra. Ou seja, bem próximo da língua original grega. Dize-nos quando sucederão estas coisas e a terminação, ou seja, o fim de um sistema de coisas que a Corrigida Fiel traduziu como mundo. Agora, se você tem outra Bíblia, aí você veja em uma outra tradução, e nós vamos ver aqui mais uma, né? Poderíamos ver diversas traduções, e nenhuma delas vai traduzir mais mundo, mas vai traduzir isso aqui, ó. Olha só. Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Aion, tempo, o fim dos tempos. Então eu falei no vídeo passado que os discípulos estavam vivendo nos últimos tempos daquele aion ou daquela era, certo? Que começou os últimos dias. Eles começaram exatamente no nascimento de Cristo, na apresentação de Cristo como Messias a Israel. Ali começou os últimos dias. E tinha uma duração de até o ano 70. Então os últimos dias foi do nascimento de Cristo até o ano 70. E nesse período, final dos tempos, neste período, teria de acontecer tudo naquela geração. Mas isso você não tem como negar. E dizer outra coisa, e dizer que a geração era o espelho de outros acontecimentos, que aconteceu em Jerusalém, iria acontecer não sei aonde, que iria acontecer até chegar ao fim do mundo, isto chama-se negar o que está escrito, negar a verdade. Isto sim é uma heresia. Você pegar este versículo aqui, olha como está, olha como eles estavam no fim dos tempos.
A Bíblia, ela se completa. A Bíblia, aqui a Escritura, ela não deixa lacunas de incertezas, de dúvidas, de mentiras. Não. Quem apronta isso é a teologia dos dias atuais, que são diversos. Eles não se entendem, eles divergem, né? Um diz, eu sou amilenista. O outro diz, eu sou pós-milenista, eu sou mid-milenista. Outro diz, eu sou pós-tribulacionista. Outro diz, não, a igreja vai ser arrebatada antes. Aí o outro diz, não, a igreja vai ser arrebatada durante. Aí o outro diz, a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Eles se entendem? Não. Mas eles querem estar. Mas eles não dizem que se for arrebatado antes da grande tribulação, não é heresia. E nem a outra parte diz não, mas se for arrebatada antes, também não é heresia. Mas você sustentar uma verdade e dizer que o fim dos tempos acabou em 70, isto é heresia, meu irmão. Isto não está na Bíblia. Está na Bíblia, sim, senhor. Você, doutor da lei, e vocês futuristas, é que não querem se dobrar diante de uma verdade estampada. Está aqui, ó. Isso aqui é uma fratura exposta. Está exposto para você ler, para você ver como está aqui, ó. Fim dos tempos. Fim de quê? Do mundo? Não. Fim de um aion, de uma era. Aí quando você vem para cá, então bate com isso aqui certinho, ó. Olha só. Olha. Eu lhes digo a verdade, que não passará esta geração, certamente não passará, até que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, isso aqui vai bater certinho em 70, meu irmão. Isso não passou de 70, mas isso é uma heresia, dizer que isto aqui foi em 70. Por que você diz que haverá outras tribulações? Ou isso aqui, essa geração aqui, aí inventam, diz que a raça dos judeus, diz que essa geração aqui não pode ser a geração, não foi, começou aqui, mas em todas as gerações, até a última geração que vai ver a vinda de Jesus. Essa aqui foi a última, meu irmão. Aqui não tem arrumadinho, enroladinho, não. E nem tem a acrescentação do homem, não. Jesus foi taxativo, Jesus foi inciso, Jesus foi preciso, Jesus foi exato quando ele diz, não passará, olha só, esta. Você vai para o português e estuda o que é esta. Eu tenho um estudo, se você não quiser ver meu vídeo no estudo anterior, sobre não passará esta geração, você vai no português. Vai na gramática portuguesa e vê o que é isso aqui, ó, esta geração. Geração no português vai ser a mesma coisa. Mas aí você não gostou que viu no português, né? Esta, você não gostou porque não bate com o futuro. Aí você vai no grego, procura no léxico, no dicionário, o que significa esta na língua grega, na gramática grega, e geração aqui nesse contexto. Aí você vai voltar, aí você vai concordar com o que Jesus disse e não com o que nós estamos afirmando, apenas estamos repassando o texto sagrado. Então você vai, procura, estude você, que diz que haverá outras gerações. Jesus disse esta. E esta foi que viu, passou pelos princípios de dores, grande tribulação e viu a vinda do Filho do Homem. Ok? O juízo de Deus sobre Israel. Então, quando você vem para o versículo 3, você vai perceber que o final dos tempos. Então, vamos ver o que é um aion. Vamos ver o que é um aion. Os últimos dias seria o fim da velha aliança, da velha dispensação, do velho pacto, né? Daqueles dias lá, eles estavam aqui, ó. Fim dos dias, fim dos tempos. Ou seja, da dispensação do plano de Deus, estabelecido a Israel, ok? E este mundo, esse sistema religioso mosaico, aqui, ó, aqui é o sistema religioso mosaico, estava com seus dias contados. Eu falei Hebreus 7:12, você lê aí Hebreus 7:12, Hebreus 9:26, 1 Coríntios 10:11, Hebreus 12:26, 28, certo? E então, você vai percebendo que Paulo, Pedro, João, Jesus, eles batiam o mesmo pensamento.
eles não tinham nenhuma divergência, né, a respeito do fim dos tempos, ou daquela geração. Mas os teólogos de hoje, há muita divergência, meu irmão. A distância é grande entre uma doutrina escatológica, o exemplo, uma doutrina escatológica da Assembleia de Deus não bate com a da Batista. A doutrina da Batista não bate com a Universal. A Universal não bate com a doutrina presbiteriana. Sim ou não? Sim. Todas as doutrinas dos dias de hoje, elas são divergentes. Elas não se unem, não se batem. Batismo de criança, uma pode, a outra não pode. Por que isso? Mas não está na Bíblia? A Santa Ceia, né? A divergência é grande, presbiteriana, todos podem participar, outras não podem, uma pode criança, outra não pode, uma pode casado, outra não pode. É assim ou não é? Mas isso não é heresia, mas isso é uma doutrina sacrossanta, né? Não é, isso é doutrina de homem, doutrina do homem. Então, voltando para cá, ao fim dos tempos, né? Aí quando você vê que isto aqui estava terminando, o que é que estava terminando? O cerimonialismo. Aqui contém, aqui, fim dos tempos, né? Que era o fim de quê? O fim de uma dispensação ou o fim de um sistema religioso judaico. Aqui, é esse aion aqui, aion. Era o fim do cerimonialismo, dos sacrifícios, das ordenanças, estava chegando no fim. Qual foi o maior sinal que chegou ao fim isso aqui? A queda do templo. Caiu o templo, acabou a cerimônia. Caiu o templo, acabou o sacrifício de sangue. Caiu o templo, acabou as ordenanças. Se você conseguir entender isso, meu irmão, você vai concordar com as Escrituras. Não é com o irmão Van, nem com o irmão fulano, nem o irmão cicrano, que prega a escatologia consumada. Então perceba que tudo isso estava chegando no fim. Olha o que é que Paulo diz lá em Hebreus capítulo 12. Você tem que prestar atenção no texto, né? Hebreus capítulo 12, versículo 26, ele diz, quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Lá aconteceu isso aqui, quando Deus falou. Mas agora ele promete, mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também o céu. Isso aqui é literal? Tremer terra, tremer céu? Isso aqui aconteceu literalmente. Deus mudou, né, as nações. Deus fez juízo sobre as nações. Deus mudou o comportamento de alguma autoridade. É isso aqui que esta expressão quer dizer. Olha que já tinha tremido uma vez e não sequer um abalo na terra. A terra não tremeu. Isto aqui é uma figura de linguagem. Figura de linguagem. Aí você vem aqui, versículo 27. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Entendeu? Se todas as coisas aqui, como ele diz aqui, isso significa que toda a criação será abalada. Mas vai permanecer o quê? As inabaláveis, as coisas inabaláveis. Ele está falando aqui da lei e da graça. Ele está falando aqui do período mosaico e do período de Cristo. Ele está falando de Cristo, ele está falando de Moisés, está falando de Cristo, está falando da lei, está falando da graça, está falando do antigo pacto, do novo pacto, da antiga aliança, da nova aliança. É isso aqui, meu irmão. Não passa disso. O que passa disso é engano religioso. E o 28, ele diz, versículo 28, uma vez que recebemos um reino inabalável, está aqui. Então, o reino era inabalável, o reino estava chegando, né? Então, aquele mundo judaico, entenda isso aqui agora, aquele mundo judaico de Mateus 24, aqui, Mateus capítulo 24, entenda bem isso aqui, Mateus capítulo 24, versículo 3, quando ele diz que indicará da tua vinda e do fim do mundo, ou seja, qual será o fim de um sistema judaico?
Então este mundo aqui, este aion, esta era, o mundo judaico, o tempo dos judeus, né? A religião judaica, os sacrifícios, tudo isso, cerimonialismos, a religião dos sacerdotes estava chegando ao seu fim. Estava dando lugar ao que agora? Ao reino inabalável. Ou seja, o que eles produziam pelas obras da lei, não mais agora seria a fé, seria pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. A herdar o reino só pela fé mesmo. Era o dom da graça, a graça de Cristo Jesus. Então isso estava chegando no seu fim, no seu término. É só isso. Os doutores da lei sabem muito bem disto, né, doutor? Sabe ou não sabe, doutor? Sabe, sim. Então, os últimos dias ficou marcado, né, como o fim de uma era, aqui, ó, os últimos tempos, o fim de uma era, o fim de uma dispensação mosaica, o fim de um sistema de lei, não teria força. Então aqui, essa lei, como ele diz lá em Hebreus 12, 26 a 28, a lei, esse sistema de lei, não teria mais força nem vigor. A queda do templo seria o grande sinal, né, da inoperância da lei. Estava dizendo aqui, diga-nos quando isso tudo vai acontecer e que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos. A queda do templo indicou este sinal aqui, este sinal singular. O sinal serviria para essas duas coisas. Identificaria, aqui ó, indicará sua volta e o fim do mundo. Ou seja, o sinal, a queda do templo, identificou para os judeus a volta de Jesus e o fim da lei. Irmão, isto você pode dizer é heresia, é doutrina, é doideira, que ele tá doido, ele tem demônio. Mas você, doutor, sabe que isto é verdade. Lógico, a sua placa da igreja pesa para você afirmar isso. Lógico, né, que o número de membresia pesa para você sustentar esta verdade. Lógico que o seu dízimo, o seu pagamento todo mês na sua conta pesa muito para você sustentar esta verdade, que a queda do templo representou para os judeus a volta de Jesus e o fim dos tempos. Ok, doutor? Beleza? Tranquilo? Então, a queda do templo seria o grande sinal, né, da vinda de Jesus e da inoperância da lei. A lei terminou em 70. Em 70 aqui, né, com a queda do templo, foi o sinal do juízo de Deus. A vinda de Jesus, do Filho do Homem, e o fim total da lei. O fim da lei significou para os judeus o fim do batismo, o fim dos votos, o fim do dízimo, o fim do cerimonialismo, o fim da apresentação de criança. Ok? Então acabou. Mas por que a religião evangélica continuou? Por quê? Porque eles são legalistas. Eles continuam na antiga aliança, no antigo pacto, no antigo dispensação. Eles estão nesse tempo aqui ainda. Para eles, exatamente. Para vocês, doutor, olha aqui onde eu vou chegar. Olha aqui, revelação eu vou dizer. Para a religião evangélica, para a religião testemunha de Jeová, para a religião adventista do sétimo dia, o fim dos tempos ainda não chegou. Exatamente. Agora eu entendo vocês. Vocês estão na antiga aliança, no antigo pacto, na antiga dispensação. Vocês ainda estão vivendo os anos 50, 60, 69, até antes da queda do templo. Vocês ainda dão dízimo, fazem votos, vocês ainda apresentam criança no templo, vocês ainda faz jejum, vocês ainda batizam.
toma ceia. Por isso, porque vocês estão vivendo, agora eu entendo vocês. Vocês estão vivendo Moisés. Vocês estão vivendo a lei. Vocês estão ainda nos últimos tempos. Então vocês podem realmente afirmar que o fim dos dias, aquele período deste Aion, não chegou ainda para vocês. Ok? Agora, para nós, da escatologia consumada, nós sim, da escatologia consumada, nós vivemos o quê? Novo céu, nova terra, a nova dispensação. Nós estamos vivendo na nova era, nós estamos vivendo na nova aliança, no novo pacto. Por isso que nós não estamos neste período. Nós estamos em que agora? Não estamos mais vivendo através dos véus de Moisés. Nós estamos vivendo liberto na graça de Cristo Jesus. Então há um grande abismo entre a escatologia consumada e a escatologia do futuro. A escatologia do futuro, para o fim dos tempos, não chegou ainda. Então vocês podem praticar tudo da lei. Nós, da escatologia consumada, isto aqui é passado, meu irmão. Beleza? Entenderam aí? Então, a inoperância da lei terminou aqui no ano 70. Então seria o grande sinal, certo? Tudo isso, tudo de Moisés, todo o cerimonialismo, né, acabou aqui. Agora, a antiga dispensação mosaica, ela estava dando lugar à nova dispensação, a partir da pregação do Evangelho da Graça, fosse considerada a justiça pela fé para todo aquele que crê. Isto é muito importante. Então nós já estamos na graça. Vocês da lei, não, vocês estão aqui. Vocês estão vivendo este tempo. Nós já passamos deste tempo. Ok? Então esse tempo foi cumprido aqui, ó. João, livro histórico de João, capítulo 19, versículo de número 30 diz assim, ó: depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. E ali ele entregou o seu espírito. Então está consumado. Jesus aqui na cruz, ele consumou, certo? Ele deu a vitória sobre o inferno, a vitória sobre o diabo, a vitória sobre a lei, a vitória sobre a morte, que não pôde reter ele no mundo dos mortos, não no túmulo. Não, o Espírito de Jesus não ficou no túmulo. O que ficou no túmulo, na sepultura, foi a carne. Mas o Espírito dele desceu à mansão dos mortos, ok? Então aqui ele venceu tudo isso, porque ele ressuscitou dentre os mortos, e não de uma sepultura, mas do mundo dos mortos. Então ele venceu tudo isso aqui na cruz, quando ele disse está consumado. Ele consumou, ele venceu a lei, ele cumpriu a lei e venceu, né, o cerimonialismo da lei. Agora, presta bem atenção aqui, igreja, presta bem atenção aqui. O pecador, olha só, o pecador antes da cruz. Como era o pecador antes da cruz? Como é que ele estava aqui, ó? Aqui. Olha só, vou mostrar para você em Mateus 24, 3. Como é que eles viviam nisto aqui? Fim dos tempos. Então, antes da cruz, antes de 70, perdão, esse Aion fechou em 70, mas antes disso aqui, deixa eu voltar para cá agora, aqui ó, 19, 30, olha, está consumado antes, ano 33, da primeira era cristã, do primeiro século, ano 33, Jesus pendurado no madeiro disse, está consumado. Daqui para trás, ano 32, 31, 20, 25, que a religião nos dias atuais vivem antes da cruz. É bom saber disso. A religião evangélica, as testemunhas de Jeová, o adventismo do sétimo dia, o catolicismo romano, eles vivem antes da cruz.
praticando o quê? Praticando o batismo, praticando ceia, praticando voto, praticando o dízimo, praticando o jejum, porque eles estão antes da cruz. Agora, olha o que aconteceu, como os judeus viviam antes da cruz e depois da cruz. Olha o pacto e o impacto que eles tiveram, né, na nova aliança. Então, vamos ver primeiro o pecador antes da cruz. Antes da cruz, presta bem atenção aqui, igreja. Antes da cruz era o quê? Antiga dispensação, antiga aliança, ou seja, a lei antes da cruz, antiga dispensação. Eles ainda estavam vivendo, guarde bem isso aqui, ó. Jesus na cruz, ano 33, deu o brado, tetelestai, está consumado, está feito, está concluído a obra. A obra foi concluída aqui, ok? Daqui para frente era outra história. Daqui para trás era o judaísmo, religião judaica, a lei. Então perceba aqui que esses dias aqui, ó, que eles estavam vivendo era antes da cruz. O fim dos tempos, eles ainda estavam vivendo este aion, que estava chegando o tempo. Por isso que eles praticavam, repito, todo cerimonialismo. Por isso que ainda eles, os judeus praticavam o batismo com água, os judeus praticavam a ceia, os judeus praticavam o voto, os judeus praticavam o jejum, os judeus praticavam o dízimo da macaxeira, da batata, do inhame, da cabra, do bode, da vaca, e nunca foi dinheiro. Sempre repito isso. Eu vou fazer novamente outro vídeo sobre isso. Dízimo nunca foi dinheiro. Ah, mas você está sendo judeu antes da cruz, vivendo esse tempo aqui, ó. Você, meu irmão, minha irmã, não está nesse tempo, nesse aion. Esse aion acabou em 70. Então a antiga dispensação, que estava no seu finzinho aqui, ó, fim dos tempos, na antiga dispensação. Você quer outro versículo mais claro do que esse? Deixa eu passar aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Versículo 11. Olha o que é que diz. Olha o que é que Paulo diz. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Então, Paulo, ano 55, escreve para a igreja de Corinto e dizendo a eles, orientando a eles, alertando a eles que eles estavam no fim dos tempos, que este final de tempo aqui, aion, terminaria em 70 com o sinal queda do templo. Então, antes disso aqui, ó, eles estavam vivendo isso aqui. Então, antes da cruz, lembra lá na cruz, tetelestai, está consumado. Antes da cruz, na antiga dispensação, na antiga aliança, na lei de Moisés, eles eram assim. Olha só, Romanos, antes da cruz, os judeus viviam assim. Eu vou ler alguns versículos para você entender como é que eles estavam antes da cruz, vivendo esse tempo aqui, ó. Sim, Romanos 3,9, já botei. Então eles estavam vivendo os últimos dias. Eles ainda estavam vivendo o período da lei mosaica. Ainda praticava dízimo, ainda pedia, fazia voto, raspava cabelo, ósculos santos e uma série de cerimonialismo, certo? Que pifou, acabou, terminou aqui na cruz. Então, observe aqui, versículo 9. Como era isso aqui antes da cruz? Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros, que os gentios? Não, Paulo diz, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos os judeus e os gentios, olha, preste atenção, você também da escatologia consumada, é bom ler esse versículo aqui, né? Porque o sacrifício de Jesus tanto aperfeiçoou judeus como gentios. A igreja é a união de judeus e gentios. A igreja é a união dos salvos, dos eleitos, dos predestinados, tanto judeus como gentios. Então, olha só, de nenhuma maneira já mostramos que
todos os judeus ou gentios estão sob o poder do pecado de Adão, ok? Aí ele diz aqui, o 10, vamos ler aqui. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Antes da cruz, eles viviam isso aqui, ó. 11. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. A antiga aliança, no antigo pacto, na lei de Moisés, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. 13. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. 14. Sua boca é cheia de maldição e amargura. 15. Apressam-se em cometer homicídio. 16. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. 17. Não sabem onde encontram paz. E 18. Não tem o menor temor de Deus. Tanto judeus como gentios estavam debaixo dessa maldição antes da lei. Os judeus ainda tinham a ajuda da lei, porque eles tinham obras, eles faziam obras. Deus ainda aceitava os sacrifícios de animais, né? De paliativamente apagar pecados, perdoar pecados, né? E uma série do batismo nas águas. Eles ainda praticavam isso antes da cruz. Por quê? Porque eles estavam na antiga dispensação, nos últimos dias daquele aion, daquela era. Agora, olha o versículo 19. Olha como eles viviam. 19. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, aos judeus. Pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Olha o que é a lei. A finalidade da lei aqui, mostrar que todo mundo era culpado, foi culpado diante de Deus. Olha o 20, olha o 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Está vendo aí? Antes da cruz, eles viviam aqui assim, ó, presos. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores e ponto final. Esta foi a finalidade da lei. A lei não libertava, a lei não salvava, a lei não purificava, a lei não transformava ninguém, a lei não fazia metanoia, mudança de pensamento. A lei simplesmente mostrou isso aqui, ó, que somos pecadores, o que éramos. Vamos colocar este verbo aqui no passado. Não podemos atualizar, eles estão no ano 62, antes da queda do templo. Então ele diz que somos, Paulo escrevendo para Roma, que somos pecadores. Ok? Então a lei estava chegando no seu fim. Isso antes da cruz. Olha Gálatas capítulo 2, versículo 16 e 21. Versículo 16 diz: E no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. Mas você quer praticar jejum, que é da lei. Você quer praticar o dízimo, que é da lei. Você quer praticar o voto, que é da lei. Você que é evangélico, que quer praticar batismo nas águas, que é da lei. Ou Santa Ceia, que é uma ordenança da lei. Mas você quer continuar na ignorância, no erro, né? Do entendimento, cego espiritualmente de conhecimento. Você quer praticar o voto, qualquer obra da lei. Então você continua aqui, ó, antes da cruz. Aqui, ó, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, pela fé, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. Ou seja, toda vez que você faz um dízimo,
Toda vez que você dá o dízimo, toda vez que você se batiza nas águas, toda vez que você participa dessa tal de Santa Ceia, toma um suquinho e um pãozinho, você, toda vez que você faz voto, toda vez que você apresenta criança, você, meu irmão, minha irmã, você é declarado, você não é declarado justo diante de Deus. Você está praticando uma injustiça diante de Deus. Ah, mas o irmão está me condenando? Não. Você tem que perguntar a Paulo. Paulo que disse isso aqui, ó. Foi Paulo que escreveu isso aqui. Você pergunte a Bíblia. Vai indagar a Bíblia. Vai ler Bíblia mais um pouquinho mais para aprender. Então, tudo isto aqui foi isto aqui, ó. Aconteceu aqui, ó. Aqui, ó. Tudo isto aqui foi quando aconteceu isso. Aqui, ó. Jesus disse, está consumado. Antes da cruz, eles viviam, os judeus não conheciam a graça de Cristo Jesus. Nem judeus, nem gentios. Ok? Beleza? Tranquilidade? Então, sim, 16, Gálatas 16, né? Gálatas 2, versículo 16 e o 21. Olha o que diz o 21. Não considero a graça de Cristo algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Toda vez que você pratica o jejum, você está dizendo, para que Cristo morreu? Morreu em vão. O meu jejum substitui o sacrifício de Cristo. Leia o texto, meu irmão. Toda vez que você pratica o dízimo, que é da lei, Cristo morreu em vão. Toda vez que você pratica voto, Cristo morreu em vão. Toda vez que você pratica apresentar criança no templo, Cristo morreu em vão. Toda vez que você batiza alguém nas águas, Cristo morreu em vão. Por quê? Não considero a graça de Deus algo sem sentido. Pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, o que é uma obediência à lei? O que é que a lei manda fazer? Mandava fazer aos judeus batismo com água, Páscoa, Santa Ceia, dar o dízimo do que a terra produzisse, ou o dízimo de cabra, o dízimo de bode, o dízimo de vaca, ok? Que o pastor não quer. Vai dar um bode ao pastor, dizendo, pastor, eu ganhei 10 e estou lhe dando um dízimo de bode. Dá um bode ao pastor. Então, justo diante de Deus, certo? A lei nos tornasse justos diante de Deus. Toda vez que você pratica estas obras, jejum, dízimo, guarda de sábado e assim vai, não haveria necessidade alguma de Cristo. Para que Cristo morreu? Se eu posso fazer jejum, para que Cristo morreu? Se eu posso me batizar nas águas, os pecados ficaram lá na água. Para que Cristo morreu? Para que Cristo morreu se eu posso guardar o sábado? E foi em vão a morte de Cristo. Ou seja, mais uma vez, para a religião evangélica, testemunha de Jeová, adventismo do sétimo dia, Cristo morreu em vão. Porque eles continuam praticando. Vamos ler de novo para a gente encerrar essa parte aqui. Não considere você a graça de Cristo algo sem sentido. Não diga isso que a graça não tem sentido. Tem sim. Pois se a obediência à lei, dízimo, batismo, voto, jejum, guarda de sábado, apresentar a criança no templo, batismo com água, ceia, se a obediência a isso nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. E por que Cristo morreu? Ele morreu para me salvar. Não, ele morreu para que os judeus não praticassem mais as obras cerimoniais, sacrificiais de sangue e obediência a isto aqui, a lei. Cristo morreu para derramar sobre os judeus e os gentios a graça dele. Cristo morreu para nos aperfeiçoar nele. Cristo morreu para que hoje nós pudéssemos desfrutar do conhecimento da graça de Cristo Jesus. Cristo morreu
para nos levar para a eternidade junto a Ele. Então, Cristo morreu para me salvar. Só isso que ensina nas escolinhas dominicais. Diga ao seu aluno, diga aos seus seguidores, aí no canal do YouTube, aos inscritos, que Cristo morreu para anular a justiça da lei, porque agora somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de Deus. Está aqui, meu irmão, Efésios, capítulo, para a gente concluir aqui, Efésios, capítulo, isso antes da cruz, Efésios capítulo 2, 8 e 9, que diz, Efésios 2, 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Ao 9, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se gloriar. Então está aqui. Mas os religiosos evangélicos são salvos pela graça? São não. Tem que ter jejum, tem que ter voto, tem que ter dízimo, tem que ter batismo nas águas, tem que ter pãozinho com suco. É ou não é? É. Então, meu irmão, tudo isto aqui da lei que nós falamos, certo? Foi antes disso aqui, ó. 19, 30. Foi antes disso aqui, ó. Depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. A lei tetelestai concluiu, acabou, terminou a obra de sacrifícios da lei. O cerimonialismo da lei. Beleza? Tranquilidade? Então, agora depois eu vou... Isso foi o pecador antes da cruz. Os judeus, antes da cruz, eles praticavam tudo isso. Mas irmão Van, e depois da cruz em Atos, eles não continuaram? Sim, porque eles não aceitaram e não entenderam o que Jesus disse aqui no Calvário, tetelestai. Embora sendo judeu, a linguagem judaica, tetelestai, eles sabiam disso, mas eles não aceitaram o sacrifício de Jesus. E eles disseram para eles que era um mero homem que morreu, que Deus não morre, mas Jesus morreu. Então para eles foi em vão, como tem sido em vão para a religião evangélica, Testemunha de Jeová e o Adventismo do sétimo dia. A morte de Cristo, esse grito de Cristo aqui, está sendo em vão para os religiosos, porque não querem aceitar o sacrifício único, perfeito e para sempre, que foi o sacrifício de Cristo Jesus. Então, vamos parar por aqui, tá certo? Você me ajuda aí no like, me ajuda aí se inscrevendo, dá uma força. E aqui eu vou falar, e tudo que eles faziam, o dízimo, sacrifício de criança, apresentar criança, né? O jejum, tudo isto foi antes disso aqui. Era para ter parado, mas Jesus teve que concluir com a queda do templo em 70. Então em 70, aí Jesus disse, e agora? Para ou não para? Acabou o sacerdócio. Acabou o batismo com água, acabou a tal da Páscoa, que é Santa Ceia, acabou o jejum, acabou o dízimo, acabou o voto, acabou tudo, porque foi consumado na cruz. Se inscreva no canal, ajuda aí, irmão Van, dá uma força aí a este canal, faça esse canal crescer. E no próximo estudo, eu vou falar sobre o pecador depois da cruz. Como era para se comportar? Como é que Paulo entendeu a graça de Cristo? Como Paulo revelou a graça de Cristo depois da cruz? Paulo já pregava a graça antes da queda do templo. Beleza? Isso é o assunto para o próximo vídeo. Deus te abençoe. A escatologia é consumada. A escatologia é consumada. Jesus voltou em 70. Paz de Cristo, ajuda o teu amigo aí daqui da Paraíba, faça esse canal crescer, se inscreva com força, né? E Deus te abençoe grandemente. Paz de Cristo. Jesus veio em 70, consumou toda a obra.